crianças, vamos ouvir um pouquinho sobre a litosfera e a superfície terrestre. Os seres humanos ocupam a superfície terrestre. É nela que estão os espaços geográficos que constituímos e reconstituímos constantemente. É o espaço onde os seres vivos habitam. Os continentes são as grandes porções de terra emersas da superfície acima do nível do mar. São eles a América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártida. As partes mais baixas da superfície são recobertas pelos oceanos, que é o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. É possível a vida se desenvolver na Terra pela interseção de um conjunto de 3 esferas. São elas a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, composta por vários gases que possibilitam a respiração dos seres vivos. A hidrosfera é a camada que compõe a água da superfície terrestre. E a litosfera é a porção sólida da Terra formada por rochas e minerais. Da interseção dessas 3 esferas, temos a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta Terra. Você sabia que o planeta Terra tem várias camadas? A Terra é formada por 3 camadas. A primeira é a crosta terrestre. É a camada mais fina que envolve a Terra, com mais ou menos 20 a 30 quilômetros de espessura. Nós estamos na crosta terrestre e ela é dividida em crosta continental, que está representada aqui por esta partezinha verde, onde estão os continentes, e crosta oceânica, que é representada por essa partezinha azul, que é onde estão os oceanos. Tanto na crosta continental como na crosta oceânica, há rochas em toda a superfície. Abaixo da crosta terrestre, nós temos a segunda camada, que é o manto. O manto é a camada mais espessa da Terra, formada por um material em estado pastoso e muito quente, chamado de magma. O manto é dividido em manto superior e manto inferior. Quando ocorrem atividades vulcânicas, o magma é liberado para a superfície terrestre e chamamos de lava vulcânica. Abaixo do magma está o núcleo. O núcleo é composto por níquel e ferro, que são 2 metais. E ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo é a parte líquida do núcleo. E ele tem uma temperatura altíssima. E temos o núcleo interno, que é a parte sólida do a parte sólida do centro da Terra. E ele também é composto por ferro e níquel, só que é sólido por causa de toda a pressão das camadas sobre ele. Formação dos continentes. Como surgiram os continentes? Porque a superfície terrestre é cheia de formas e desnivelamentos, os quais nós chamamos relevo. Vamos ver um pouquinho sobre isto?
evolução da Terra e tempo geológico. Desde a origem da Terra, tanto a parte interna como a externa está em constante modificação. Há milhões de anos atrás, a Terra era uma massa incandescente que, ao se resfriar e se consolidar lentamente por milhões de anos, foi compondo sua estrutura geológica atual. Muita coisa aconteceu durante esse processo. Continentes se deslocaram, montanhas se elevaram e o fundo dos oceanos se modelou. Observe na imagem algumas mudanças que o planeta sofreu durante esses milhões de anos. A distribuição dos continentes e oceanos no passado foi diferente da atual. Cerca de 250 milhões de anos atrás, os continentes estavam unidos num único bloco. A partir daquela época, foram lentamente se separando. Para chegar a esse conhecimento, muitas hipóteses foram levantadas e inúmeras pesquisas realizadas por diversos pesquisadores. Em 1912, o cientista alemão Alfred Wegener apresentou a teoria da deriva continental, afirmando já ter existido na Terra uma única e gigantesca massa continental. Ele lhe deu o nome de Pangeia. Para isso, ele fundamentou-se em evidências que já vinham sendo levantadas por muitos anos, como a semelhança entre as bordas dos continentes, principalmente a América do Sul e a África, os fósseis encontrados no Brasil e na África e as camadas rochosas encontradas nesses territórios que estão separados pelo Oceano Atlântico. Essas evidências indicavam que antigamente os continentes já haviam sido unidos. Os continentes formavam um só bloco e, como peças de um quebra-cabeça, começaram a se romper lentamente. Esse movimento continua até hoje. Acredita-se que ao longo de milhões de anos a Pangeia tenha se fragmentado. Formaram-se duas grandes porções, denominadas de Gondwana e Laurásia. Essas partes também foram se separando, e no Cretáceo tinha uma configuração próxima da atual. Estudos científicos provaram que a deriva continental continua acontecendo, ou seja, os continentes estão mudando de posição lentamente e deverão apresentar uma nova distribuição daqui a alguns milhares ou milhões de anos. A teoria da deriva continental foi muito discutida e o seu principal elaborador morreu antes de comprová-la. Alfred apresentou muitos estudos para provar a existência da Pangeia, mas não conseguiu explicar por que os continentes se movimentam. Embora muitos estudos e pesquisas geológicas tenham se realizado há mais de 100 anos e várias teorias tenham sido propostas ao longo do tempo, somente na década de 1960, com o aperfeiçoamento das tecnologias, foi elaborada a teoria da tectônica de placas, que deu sustentação para confirmar a teoria de Alfred. A tectônica de placas afirmava que a litosfera não é formada por um pedaço único, e sim por placas encaixadas umas nas outras, como em um quebra-cabeça. Cada uma delas foi chamada de placa tectônica. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos de diferentes tamanhos e formas, que compõem a litosfera e se movimentam constantemente sob o manto pastoso. Observe no mapa as placas tectônicas. Viu? Elas estão bem aqui. Se vocês observarem também no mapa, além das placas tectônicas, tem várias setinhas. As setinhas que estão indo em sentido contrário simbolizam a área de separação das placas. E as que estão indo uma contra a outra simboliza a área de choque das placas.
Por não estarem fixas, as placas tectônicas flutuam sobre o manto, chocando-se entre si e afastando-se uma das outras, ou deslocando-se lateralmente. O movimento das placas tectônicas, promovido pela liberação de calor, resultou no surgimento de montanhas e ilhas, além de provocar erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis. Tipos de rochas. Existem 3 tipos de rochas encontradas na superfície do planeta: as magmáticas, sedimentares e metamórficas. As magmáticas são formadas pelo resfriamento e pela solidificação do magma no interior da crosta ou na superfície. Essas rochas são muito utilizadas para o calçamento e para revestimento de pias e pisos, como o granito. As sedimentares, formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos e outras rochas e material orgânicos. Na estrutura dessas rochas, geralmente, é possível observar camadas. E as metamórficas são formadas pela transformação de outras rochas devido à pressão e às altas temperaturas do interior da Terra. Um exemplo é o mármore, utilizado em esculturas. Bom, gente, esse foi o recadinho de hoje. Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.